Olá pessoal, aqui é a Vivian, residente pedagógica e acadêmica do curso de Licenciatura em Física da UFSM, e hoje eu tô aqui para falar com vocês um pouquinho sobre a história da eletricidade. Não há como pensar na vida atual sem pensar no uso da eletricidade. Olhando à nossa volta, identificamos dezenas de aparelhos que funcionam direta ou indiretamente com a eletricidade. Mas, se nós ativermos aos conceitos físicos mais profundos, perceberemos que todas as coisas, de uma lâmpada a um rato, só existem e só funcionam devido à eletricidade, visto que o homem sabe atualmente que os átomos possuem características elétricas e por conta desse fator possuem tal estrutura e tal organização. Contudo, nós nem sempre soubemos disso. O homem investiga a natureza há muito tempo e os conceitos formulados hoje já passaram por diversas mudanças. É sempre muito difícil definir quando que o homem passou a se interessar por fenômenos naturais, incluindo os elétricos. Os relâmpagos, por exemplo, constam em vários textos religiosos bem antigos como manifestações de deuses e punições divinas. O peixe elétrico também aparece na lista de observações, com referências bem curiosas em textos egípcios de antes de 2700 a.C. Mas é na Grécia que surgem os primeiros estudos mais sistematizados sobre a eletricidade, quando Tales, em 600 a.C., ele descreve observações feitas sobre o âmbar, que em grego se escreve electron, e que é uma resina proveniente de algumas árvores que ficava eletrizada quando friccionada e atraía folhas, penas e outros objetos leves. Algo semelhante ao que acontece quando a televisão é desligada e ao aproximarmos o braço da tela, os nossos pelos são atraídos. Dessa forma, podemos dizer que a eletricidade, então, ela nasce como um estudo dos fenômenos associados ao âmbar. Por outro lado, fenômenos magnéticos eram observados em imãs pelos gregos, por chineses e por indianos, séculos antes de Cristo, e a construção das primeiras bússolas data desse período. Contudo, a compreensão de que o magnetismo e a eletricidade são fenômenos de mesma origem só foi ser concluída lá nos séculos 19 e 20. Mas voltando no tempo, a partir do fim do Império Romano, nos primeiros séculos depois de Cristo, a ascensão da religião cristã, e o incêndio criminoso na Biblioteca de Alexandria acarretaram numa diminuição significativa das pesquisas científicas. E a Europa, então, ela passa por um longo período sem desenvolver estudos sobre a eletricidade. No entanto, nesse mesmo período, árabes, indianos e chineses continuam fazendo pesquisas científicas. A bússola, então, ela passou a ser utilizada na navegação marítima pelos asiáticos e a matemática ela é aprimorada no que diz respeito à álgebra, aos algoritmos e aos sistemas de numeração pelos árabes. A partir do século XIII, os europeus eles voltam, então, a explorar o mundo da ciência. Depois de redescobrirem as teorias da antiguidade e as descobertas árabes e asiáticas, eles passam a desenvolver a física da forma como estamos acostumados hoje, baseada em observação, em teorização, sistematização e previsão de fenômenos. William Gilbert, um inglês, ele escreveu em latim e publicou no ano de 1600 uma obra cuja tradução literal é Sobre o magnetismo e os corpos magnéticos e sobre o grande magnetismo da Terra, uma obra muito importante. Paralelamente, no decorrer do século XVII, alguns físicos continuam os estudos de Thales sobre a eletricidade estática, que hoje nós conhecemos como eletrostática, como Guericke, na região em que hoje é a Alemanha, e Boyle, na Irlanda. Além disso, no final desse mesmo século, surgem trabalhos publicados por Gray, na Inglaterra, sobre a movimentação e fluidez das cargas, que é a nossa eletrodinâmica, e por Dufay, na França, sobre a possibilidade de existirem cargas diferentes, que é a positiva e a negativa, nos corpos eletrizados.
No século XVIII, um cientista muito conhecido, Benjamin Franklin, ele desenvolveu diversas pesquisas sobre a conservação das cargas nos Estados Unidos. E Galvani, na Itália, ele desenvolveu pilhas e ele acabou descobrindo a íntima relação entre eletricidade e biologia, no que diz respeito ao funcionamento dos músculos, que nós conhecemos como bioeletricidade. Alessandro Volta, também muito famoso e também na Itália, construiu as primeiras pilhas na forma de dispositivos de armazenamento das cargas elétricas, mais eficientes do que os antigos geradores eletrostáticos. No século XIX, um também conhecido dinamarquês Ørsted, ele percebe que existe uma forte relação entre condutores elétricos e materiais magnéticos, a bússola em especial. Então, o campo do estudo do eletromagnetismo ele começa a ser explorado com mais afinco. Foi nessa mesma época que Ampère, na França, ampliou o conhecimento sobre a relação entre carga elétrica em movimento e magnetismo. E Faraday, um inglês, trabalhou com a ideia de campo elétrico e campo magnético, construindo algo como os primeiros motores elétricos da história. Além destes, Ohm, na Alemanha, desenvolveu circuitos elétricos e estudou a relação entre dispositivos elétricos, corrente elétrica e tensão, o que acabou permitindo a Nikola Tesla, da Sérvia, desenvolver motores mais consistentes, baseado no estudo aprimorado dos campos elétrico e magnético. E foi ainda no final do século XIX que Maxwell formulou as bases matemáticas da teoria do eletromagnetismo, seja materialmente com as cargas, seja eletromagneticamente com os campos. Ele preveu também a existência das ondas eletromagnéticas, que foram mais tarde confirmadas por Hertz e que hoje permite que utilizemos celulares, GPS, TVs, rádios, etc. É importante salientar que muitos outros cientistas que trabalharam com eletricidade, direta ou indiretamente, não foram citados aqui. Edison, Einstein, Planck, Gauss, mas sem dúvida as suas contribuições foram extremamente relevantes para entendermos o eletromagnetismo e a eletricidade assim como são entendidos hoje. Até o próximo vídeo, pessoal!